tema é amor a Deus, o maior legado. Quem pode dizer amém? Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar em algumas escrituras aqui. E como a Edirânia falou, ela conceituou legado. E legado é uma palavra que tem um significado bem amplo. Mas o que eu queria que vocês anotassem, quem tem um bom hábito de anotar, como a profeta Rita ali, que parece aluna da Escola Bíblica Verbo da Vida, anota aí, minha filha. O conceito de legado que veio no meu coração para essas escrituras que a gente vai estudar é o seguinte: legado é missão confiada. É uma missão que nos foi confiada. Então o Espírito Santo, ele quer nos ensinar, nos alertar, colocar para nós um entendimento de que um legado é uma missão que nos foi confiada. E como nós colocamos no tema, o amor a Deus é o maior legado. A missão maior que foi confiada a mim como crente, antes de ser mãe e esposa, como crente, é amar a Deus e mostrar esse amor a Deus com a minha vida, a fim de que pessoas imitem a minha vida. Amém? E trazendo isso para dentro da minha casa, isso se torna a minha missão. Qual é a minha missão como mãe? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é a minha missão como esposa? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso colocar filho no lugar de Deus. Eu não posso colocar marido no lugar de Deus. Eu não posso colocar púlpito no lugar de Deus. Nem coisas materiais, nem conquistas profissionais. Nada tem que estar antes de Deus na minha vida. E isso é um legado que a gente constrói a fim de deixar como uma missão que nos foi confiada. Amém? E eu quero que você abra em Provérbios capítulo 22. Esse ensino de hoje, ele é para as moças dessa igreja, os rapazes, os pais, as mães, os avós. Não tem uma faixa etária que essa palavra seja específica. Ah, não falou comigo porque eu não sou casada, porque eu não sou mãe, eu não sou pai. Essa palavra é para todos que estamos aqui. Amém, minha gente? E Deus fala com os presentes. Ah, mas fulano devia estar aqui. Fulano não está, mas você está. Meu pastor antigo me ensinou isso. Deus fala com os presentes, com quem veio buscar e receber. Então Deus vai falar, já está falando. Amém? E Provérbios capítulo 22, eu quero que você vá lá. Eu quero que lê com vocês o versículo 26. Não, versículo 6. Versículo 6. Provérbios capítulo 22. A equipe põe aqui, mas se você está com a sua Bíblia, eu aconselho você a trazer a sua Bíblia e marcar os versículos na sua Bíblia. Sabe que ao longo de um ano, trazendo sua Bíblia para a igreja, no final do ano ela vai estar toda marcada dos estudos, das palavras que Deus falou, daquilo que Deus revelou para você. Traga a sua Bíblia para a igreja, tá bom? Ah, mas você tem um celular? Pode ser também. Mas traga alguma coisa que tenha a Bíblia, tá bom? Ah, é porque passa lá, eu não preciso levar. Traga a sua Bíblia. Crente anda com a Bíblia, amém? Eu sou desse tempo. Então está escrito aqui que nós devemos ensinar a nossa criança os caminhos, ou o caminho, ou no caminho em que ela deve caminhar. E ainda quando ela for velha, lá na fase adulta, na maioridade, ela não vai se desviar desse caminho. Quem pode dizer amém? Eu estava meditando, conversando com o nosso pastor. A gente conversa muito sobre a palavra. É muito bom ter alguém que ama a palavra, amém? Se você está solteiro, procure alguém que ame a palavra. O assunto na sua casa vai ser a palavra. A melhor conversa vai ser sobre a Bíblia. Vocês vão aprender e crescer juntos. Então a gente estava conversando sobre alguns pais, crentes, que vão lá na mídia falar sobre as ideologias de gênero nas escolas, sobre um mundo que está tão perverso e tantas coisas, e as escolas estão aí horríveis com as suas pautas e tal, e num tom de muito pânico e de muito medo. E aquilo me inquietou e eu fui orar. Sabe, irmãos, o que veio no meu coração? Quanto menos relacionamento com Deus nós temos, mais medo nós temos do mundo. Eu estou falando bem devagar para dar tempo de você copiar. Quanto menos relacionamento com a palavra e com o Deus da palavra nós temos, mais medo nós teremos das coisas do mundo.
Um pai e uma mãe, um jovem e um rapaz, uma moça, um servo, uma serva de Deus, que é cheio da palavra, ela vai conseguir enxergar as coisas que estão lá fora, mas sem que aquilo atemorize, sem que aquilo cause medo. Você não vai ter medo de mandar seu filho para a escola. Você não vai ter medo de mandar seu filho para o primeiro emprego, para a faculdade. Por quê? Porque a Bíblia ensinou que esse caminho trilhado junto, ele tem mais influência do que as coisas do mundo. Irmãos, se a palavra perder a validade na sua e na minha vida, a gente está morto. O que nos mantém crentes até hoje é a veracidade da palavra. Não é a qualidade da música, o ar-condicionado, nosso diploma do Rema. É o quanto da palavra nós cremos e temos no nosso coração. Então tem muito pai e muita mãe fazendo uma apologia, um medo tão grande com coisas que estão lá fora. Então você está dizendo que as coisas lá fora não são perigosas. Elas são. Mas eu te digo uma coisa, a nossa Bíblia garante que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Irmãos, no dia que eu parar de crer nisso, eu rasgo minha Bíblia. Porque eu creio, tanto quanto eu creio que eu sou salva, que o que eu preguei, que o que eu ensinei, o que eu vivi na vida dos meus 2 filhos é maior do que a influência que está no mundo. Eles não vão se desviar, eles não vão se iludir, eles não vão ser seduzidos, porque a minha Bíblia garante que quando eles forem ensinados no caminho, até velho, eles não vão se desviar. Então é uma criança que estava pequena dentro de mim, nasceu pequenininho, bebê, primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, fase adulta. O mais velho sábado vai casar, vai começar uma nova família, e a família dele vai continuar a missão confiada, que é de amar a Deus e de ensinar os filhos dele a amar a Deus. Porque ele está dizendo aqui, ela é criança, mas um dia ela cresce. Ela se torna adulto, ela se torna alguém maduro, que vai sair debaixo das suas asas. Você não vai mais conseguir olhar no celular o tempo todo. Você não vai conseguir mais olhar a hora que chegou, a hora que saiu. Essa minha hora chegou agora. Ele vai estar na casa dele, vivendo a vida dele. Mas eu descanso naquele que me disse que se eu ensinei no caminho, ele não vai se desviar. Ele vai prosseguir ao legado que foi confiado a mim e ao pai dele, de ensiná-lo a amar a Deus. E se você ensina o seu filho a amar a Deus, você não precisa ensinar mais nada para ele. Irmãos, alguém que ama a Deus de verdade, ele vai amar tudo que Deus ama. Ele vai amar a igreja, ele vai amar pessoas, ele vai amar servir, ele vai amar ser honesto, ele vai amar adorar, ele vai amar ler a Bíblia, ele vai amar falar das coisas de Deus na faculdade, no emprego dele. Ele não vai ter vergonha de dizer que é crente, porque ele viu um pai e uma mãe que amam a Deus, e tal como o pai e a mãe, ele também ama a Deus. Ensine seu filho a amar a Deus, a não ter medo de Deus, a amar a Deus. Deixe que eles te vejam adorando e amando ao Senhor. Irmãos, não deseje mais nada para os seus filhos a partir de hoje. Ore só dizendo: Senhor, me ensine a ensinar os meus filhos a te amar. Você vai ter feito um trabalho de excelência na vida dos seus filhos. Quando os meus filhos saíram, irmãos, da asa da gente, cresceram, foram para Aleph, foi para a faculdade, eu não temi. Porque eu sei a vida que nós vivemos dentro de casa, ensinando no caminho. E coisas não iam confundir a mente do meu filho, ideologias, ideias. Ele disse: mãe, era o professor falando e o Espírito Santo me lembrando um versículo contra aquilo lá. Era assim. Cada aula que ele saía, no início eu dizia: pai, guarde a mente dele, lembre a ele o que a sua palavra diz a respeito. Era assim que eu orava. Estou contando meus segredos hoje aqui, segredos de milhões, de graça, viu? Receba aí. Senhor, rebata sempre dentro dele a mentira com a verdade que ele conhece. Rebata a mentira, não deixa a mentira prevalecer, a verdade prevalecendo. E ele dizia: mãe, é impressionante como a Bíblia tem resposta para tudo. Mãe, a Bíblia tem resposta para tudo. Ele chegava encantado falando. E eu: ô Senhor, como o Senhor é bom. Ele nem sabia que ele estava debaixo de uma oração, de uma mãe, de um pai que creram.
E ele voltava contando como a ciência, ela tem que se render ao nome de Jesus. Amém, irmãos? E ele diz aqui, ensina o filho no caminho. Esse filho um dia vai crescer, vai se tornar adulto. Mas mesmo quando ele estiver longe de você, até em outro país, ele não vai se desviar daquilo que ele aprendeu. Não tenha medo. Seu filho não vai se desviar. Quando entrar numa faculdade, quando for para um primeiro emprego, pode ser o ambiente que for, irmãos, ele vai permanecer crendo naquilo que ele aprendeu com você e com seu marido, ou com aquela mãe que cria só, o pai que cria só. Não importa. Tem um crente como referência, a palavra vai prevalecer. É nisso que você tem que crer. Eu vim nessa noite como profeta para lhe dizer: não tenha medo da ideologia do mundo, não tenha medo das mentiras do mundo. Se ele conhece a verdade, ele não vai cair, ele não vai ceder. Deus criou macho e fêmea e formou uma família, ponto final. É simples assim. Uma criança de 2 anos entende isso. Ah, mas está massificando. É na escola, é em desenho, é em filme. Oh, se o diabo está fazendo, nós vamos desfazer. É ele fazendo e a gente desfazendo. É ele levantando de novo e a gente desfazendo. Desse jeito, desse jeito. É assim que se é crente na frente dos filhos. É agarrando a palavra. É não sendo crente que negocia. Não, nunca mais a gente foi para a igreja. Um cansaço, não sei. Crianças aqui dessa igreja clamando para o pai e a mãe congregar. A gente sabe. Quando ele chega na porta da igreja: tia, eu estava pedindo para minha mãe para vir para a igreja, porque eu sinto falta da palavra. As crianças chamando os pais. É tempo do coração dos pais se converterem aos dos filhos. Aleluia. Crianças sedentas do Espírito Santo. Crianças sedentas de Deus. E nós estamos muitas vezes perdendo tempo debatendo em internet, respondendo coisas em internet, entrando para discutir em vídeo dos outros. A mídia é deles, deixa eles falarem. Deixa quem quiser pregar o que quiser. Prega a verdade em tempo e fora de tempo. É tempo de pregar a palavra da verdade. Não de estar entrando em discussões tolas, políticas, ideológicas. Irmãos, isso é distração do diabo. Enquanto a gente está batendo boca, o inferno avança. Mas se você vive a palavra e prega só a palavra, oh, meu irmão, Deus te usa nessa terra. Está na hora, amém? E ó, eu anotei aqui tem um slide aqui que eu vou passar para vocês, que é um comentário da minha Bíblia. Quem quiser uma Bíblia boa de estudo, anota aí. Bíblia de estudo Plenitude. É a melhor Bíblia de estudo que eu conheço. As aulas do Rema, os meus estudos, meu devocional, é tudo com essa Bíblia. Eu tenho muitas, mas essa é a melhor. Bíblia de estudo Plenitude. Tem uma nota aqui nessa Bíblia sobre esse versículo. A equipe vai colocar uma parte dessa nota. Eu quis trazer para vocês um comentário nessa Bíblia sobre esse texto que diz assim: a palavra aqui usada para ensina, essa palavra ensina que ele usou ali no início do versículo, traz a ideia de um pai que graciosamente investe numa criança toda a sabedoria, amor, educação e disciplina que são necessários para que ela se torne plenamente comprometida com Deus. Quem pode dizer amém? Qual é a sua meta de vida? Não sei você, mas que os meus filhos sejam completamente comprometidos com Deus. Irmãos, uma criança que cresce amando a Deus, ela vai aprender o que é necessário para agradar a Deus. Ela mesma não vai colocar a mão em coisa imunda, ela não vai ver pornografia, ela não vai tirar nada de ninguém, ela não vai ter um comportamento em casa e outro na rua, ela vai aprender a temer a Deus. E a nota diz aqui que esse pai, essa mãe, ele emprega essa disciplina com amor, com educação, com paciência, com renúncia. Quem aqui disser para mim que criar filho é tarefa fácil, está mentindo. Ou é mentiroso ou nunca criou filho. Porque é trabalhoso, é caro, demanda tempo, paciência, recurso, é graça. É tarefa que exige muito de um pai e de uma mãe. Exige muito sacrifício financeiro, de tempo, de oração. A nossa vida não é mais de nós mesmos, irmãos, quando a gente passa a ter um filho. Você não faz o que você quer na hora que você quer. Você não come o que você quer, não veste o que você quer mais. Tem alguém que está
ali lhe observando, que busca, que anseia uma referência na terra. E você é essa referência. A gente até dormia, de repente podia ser, eu estou tão cansado, não vou nem escovar dente, sei lá, um exemplo aí. Mas aí você lembra, seu menino está ali, mãe, eu já fui escovar, já escovou seu dente? Que toda hora você manda ele escovar o dente. Aí no dia que você não quer escovar o seu, porque está tão cansado, o menino te lembra, já escovei, ainda vem, moço, que os meus, eles iam mostrando. E para completar a bênção, eles davam uma baforada na cara da gente. Ó o meu bafinho de creme dental. Era a prova cabal, ali não tinha contestação. Escovou, a boca só cheirava creme dental. O cabra limpou o dentinho. Tanto que os dois até hoje, um tem 24 anos, um tem 18, não tem uma cárie na boca. Os meninos do dentinho, bom. Então, de repente, você, não vou não escovar meu dente. Eu tô tão cansado. Aí você lembra, opa, tem uma figurinha ali chegando, que vai querer ver meu bafinho também. Bora escovar o dente. Então, você tem alguém ali que te... não é obriga, ele te constrange a viver bem, a comer bem, a falar direito, a se vestir direito, a fazer as coisas corretas. Porque ele espera isso de você. Nossos filhos esperam isso de nós. Não pense que uma criança pequenininha, ela não tem a capacidade de assimilar as coisas. Ela tem. Nós vimos um caso de uma criança que era muito bruta na salinha. 3 para 4 anos, a todo mundo chamava de burro, de idiota, empurrava, mordia, era bruto, uma criança indomável. E aí a gente foi devagar, com amor, na direção do Espírito Santo. Sabe como aquela pai, aquela mãe tratava a criança? Burro, idiota, com tapa. O que ela recebia dentro de casa, ela transmitia para os amiguinhos. E aquela família foi tratada na raiz do problema, que era uma criação também debaixo de violência, que foi sendo reproduzida, mas quebrou e acabou nessa geração. Não vai ser mais assim. Não vai ser mais assim. É de forma, pode colocar, compromissada, com amor, com disciplina, com conselho. Não é com agressão e com violência. Tem pai que acha bonito mostrar a marca que deixou na perna de um filho. Isso não é bonito. Não é assim que se corrige. Diz ali que tem que ter sabedoria, amor, educação, disciplina. São características que a Bíblia coloca como critérios para se ensinar no caminho que deve andar. Mas tratar com amor é passar a mão na cabeça? Não, o amor bíblico disciplina. Ele corrige. Mas não é nem com espancamento, nem passando a mão na cabeça. A diretora manda chamar na escola e a mãe não vai. Não, porque meu bibelô não fez isso não. Mas o menino só falta tocar fogo na escola. Tem mãe que ou é cega ou não quer ver. E quando a coisa piora, é melhor a diretora vir chamar do que o camburão levar. Eu estou falando aqui pelo Espírito. Não adianta fingir que as coisas estão bem quando não estão. Você tem uma palavra que funciona. Você tem pastores acessíveis. Você tem advogados na igreja que podem te ajudar, psicólogo, o que for. Não finja que está tudo bem se não está. Se você já perdeu o controle, ele está grande demais ou ela está grande demais e já quer ser dono de si e está achando e se impondo, peça ajuda, peça reforço. Nós vamos ensinar seu filho a te respeitar. Nós vamos ensinar, nós vamos te ajudar. Mas não deixa a coisa correr pensando que não tem mais jeito. É mentira do diabo. Tem jeito, ele pode ter barba na cara. Ele vai recuar. Ele vai recuar. Ele só vai ter essa opção. Ele vai recuar. Ele vai te pedir perdão. Ele vai voltar a estudar, a dar gosto, a trabalhar, a ser responsável, a forrar uma cama. Amém, irmãos? Eu estava vendo um vídeo que me mandaram de um garotinho de 5 anos, numa escola nos Estados Unidos. Foi pedido que aquela turminha apresentasse um trabalho sobre o seu super-herói favorito, preferido. E as criancinhas apresentaram o Hulk, o He-Man, o Batman e tantos mais. E um garotinho de 5 anos, ele apresentou Jesus como seu super-herói. Esse vídeo viralizou na internet. Teve
muitas visualizações, os pais cristãos, e ele apresentou uma maquete, ele fez uma cartolina do jeitinho que ele soube fazer e desenhou Jesus, desde bebezinho até chegar na cruz. E ele não permitiu que ninguém explicasse, ele mesmo explicou. O professor perguntou: por que Jesus é seu herói? Porque ele deixou de ser Deus, ele deixou uma casa rica, um céu lindo, veio para a terra feia, veio que nem bebê, teve que ir para a escola, teve que sofrer, obedeceu, ficou grande, morreu por mim e eu nem conhecia ele. Ele foi lá, me amou, nem sabia quem eu era, e depois ele ressuscitou com uma roupa branca, linda, brilhante, e disse que eu vou morar no céu com ele. Jesus é o meu herói. Desse jeito. Eu assisti o vídeo não sei quantas vezes, 4 minutos do vídeo, eu chorei vendo aquele vídeo. E ele prega numa convicção, ele faz o apelo, ele diz: Jesus quer ser o Senhor da sua vida, Ele é o único Salvador, Ele é o maior herói de todos. Eu não sei se você entendeu, mas aquela criança, ela foi ensinada sobre aquilo. Ela pode até ter uma igreja boa, onde ela congrega, que tem um DI maravilhoso como o nosso. Mas essa convicção da verdade, isso não se ensina numa escola bíblica de 8 em 8. É vida diária, é andando no caminho, é vendo um pai e uma mãe empolgados com a salvação, amando Jesus, colocando Jesus como o herói daquela casa, que supre, que provê, que Batman. Quem é Batman na fila do pão? Jesus é o meu herói, é Jesus. E os amiguinhos todos olhando, os professores olhando, ouvindo sobre a salvação. Se ninguém nunca pregou para aquela sala, eles não vão poder dizer que eles não ouviram o evangelho, porque um garoto de 5 anos pregou para eles. Amém? Isso é legado, missão confiada. E eu quero que você vá para Deuteronômio, por favor, capítulo 6. Estão recebendo aí, minha gente? Estou tentando transmitir o que está no meu coração, seguindo o meu caderno e a direção do pastor. É muita direção. Deuteronômio capítulo 6. Nossa, essa é uma das escrituras mais lindas de todo o livro de Deuteronômio. Eu ouso, tem escritores que dizem que é a porção mais perfeita da representação do amor de Deus no Antigo Testamento. E eu acho que eu concordo, está tudo grifado aqui. Deuteronômio 6, eu quero ler com vocês do 5 ao 7, por favor. Deuteronômio capítulo 6, olha o 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que eu te ordeno hoje, eu ordeno para que elas estejam dentro do seu coração. Você vai inculcá-las, vai falar constantemente com o teu filho. Você vai falar quando você estiver sentado em casa, andando no caminho, quando você se deitar e quando você se levantar. Quem pode dizer amém para essa escritura? Meu Deus, isso aqui, irmãos, tem tanta coisa aqui para ensinar. Isso aqui é antídoto contra medo das coisas do mundo. Anota aí se você quiser. Se você pegar só essa porção dessas escrituras aqui e deixar descer para o seu coração e viver isso aqui para os seus filhos, você não vai ter medo da influência do mundo. Você não vai ter medo daquilo que o mundo tem para oferecer lá fora. Gente, me olhe, me acredita. Acredita no que eu estou te falando. O mundo nunca vai ser maior do que o Senhor na nossa vida. As influências dele não vão, irmãos. A gente tem adolescentes servindo nessa igreja, no DI, no louvor, na mídia. Meninos que estudam em escola pública ou particular, não importa. E que tem sido bênção lá na escola deles, tem sido resposta. Alguns têm sido tentados e eles têm nos procurado para aconselhar. Uma menininha de 9 anos me procurou para marcar um aconselhamento. Eu disse: eu marco. É comigo mesmo que você quer falar? É, tia, é com a senhora. Deus me disse que é com a senhora. Olha que coisa linda. 9 anos. Disse: que foi, amiga? O que é que tá pegando? Aí ela me contou que estava muito triste, pensamentos que vinham para a cabecinha dela de morrer. Ela: tia, eu tô parada assim, de repente eu ouço uma voz: morrer é melhor, se mate. Seus pais não querem você. Se você morrer, vai ser melhor. Bem assim, irmãos, no ouvido ela ouvia essa voz: espíritos de morte. E eu peguei aquela criança, declarei sobre a cabecinha dela, orei junto com ela, ensinei algumas escrituras. Passou-se alguns dias e eu disse: e aí? Ela disse: tia, nunca mais aquela voz veio. Nunca mais. O melhor você vai ouvir agora: tia, minha amiga na escola estava ouvindo essa voz. Sabe o que eu falei para ela? Lucas 10:19. Que todos os demônios estão debaixo do pezinho dela. Se você orou, eu orei na frente das minhas outras colegas. A menina está um perigo.
O diabo mexe com crente só para se dar mal. E diz que ela pregou para a coleguinha. E disse, mulher não é assim não. Mulher, eu aprendi na minha igreja que o diabo ele já está derrotado. Mulher, ele já caiu. Pise nele. E ela ficou pisando. Eu disse, aí sua coleguinha. Tia, nunca mais ela ouviu a voz que manda matar. 9 anos. Ensina a criança no caminho. Ensine a amar. Ensine a ela que Deus, ele é maior. Deus, ele é maior. Deus, ele é maior. Tem muito grande aqui precisando aprender isso também. Deus é maior. Amém? E aqui está dizendo que no 5, você tem que amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força. Eu quero que você pegue o 6 e grife aí se você puder. Destaque o 6 onde ele diz que estas palavras. Irmãos, quais palavras? Amar a Deus sobre tudo, colocá-lo em primeiro lugar. Essas palavras têm que estar onde? No teu coração. A gente não consegue levar ninguém aonde a gente ainda não foi, não chegou. Você só consegue levar alguém a um lugar que você conhece. E tem muito pai e muita mãe perdido, atarantado, porque eles mesmos ainda não amam ao Senhor sobre todas as coisas. E foi isso que o Senhor me disse. O medo das ideologias está tão grande, o pavor, porque você ainda não entendeu que mergulhado nesse amor, você é mais que vencedor. Não vai prevalecer. E o medo do pai passa para o filho. Criança com pânico de ir para a escola, porque o pai coloca tanta coisa na cabeça. Ah, mas tem filme aí mostrando ideologias, feminismo, machismo. Irmãos, todos os ismos, eles acabam no evangelismo. Amém? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz que o evangelho é o poder, não as ideologias. A Bíblia diz que o evangelho é o poder, não a moda do mundo. Amém? E deixa eu lhe dizer uma coisa para você deixar de ser religioso. Seu filho chega querendo de repente pintar o cabelo de azul, sei lá que cor que é. De repente, dentro do seu contexto, verde, rosa, laranja, fica sem cabelo, cabeludo, botar peruca. Eu nem sei colocar, eu não sei. E aí a gente fica num legalismo tão grande. Não, mas meu filho vai se desviar porque colocou um cabelo azul. Ele não vai não. Ele vai ver que ficou tão estranho, parecendo um avatar, que ele mesmo vai querer tirar. Alifinho pintou o cabelo de azul e não deixou de ser um homem de Deus, de ser alguém que ama a Deus e que está servindo a Deus de todo o coração. Ele mesmo disse, mãe, está estranho demais, vou tirar esse negócio. Eu disse, bem que a senhora disse. Eu amo quando eles falam, bem que a senhora disse. Eu me sinto a poderosa. Eu não passo na cara não, porque isso é feio, não é bíblico. Mas dá vontade de dizer, bem que eu te disse. Mas eles mesmo falam. O outro quis ficar loiro, ficou parecendo um Xuxo. Loiro, 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 loiro. Foi assim uma transição. Eu não sei, ele estava passando com alguma fase, meu filho. Não sei, acho que foi alguma seta. E ele ficou loiro. Minha mãe, aquele loiro platinado, igual um jogador de bola que tinha lá, não sei não. Daqui a pouco esse menino vem. Mãe, o cabelo tá mais seco que coração de desviado. Mãe, tá demais. Mãe, o cabelo secava. Botava creme. Ficou, descoloriu muito. Ele quis que ficasse quase branco. E ele, mãe, tá muito ruim, mãe. Vou pintar de preto. Meu amor, pode ir. E quando ele saiu, eu, graças a Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz todas as coisas no seu tempo. Mas ele não deixou de amar o Senhor, de servir a Deus, porque ficou uns dias de cabelo loiro. Sabe, a gente tem que deixar também de ser tão religioso. Adolescente é uma fase de transição. Às vezes uma coisa tão boba como pintar um cabelo, ele fez, passou à vontade, pronto, acabou-se. Aí a gente prende tanto, não quer deixar pintar o cabelo, ele faz coisas muito piores escondidos, porque não confiam na gente. Tinha uma adolescente de 12 anos que estava conversando com uma moça na internet na França. Uma agência de modelos, ela começou a mandar fotos, arrumadinha de vestido, fazia maquiagem. Depois começou a mandar foto de shortinho, de blusinha. Depois ela começou a mandar foto de calcinha, de sutiã. E depois ela começou a mandar fotos nua. Porque aquela moça da agência dizia, não, agora a gente tem que fazer fotos mais ousadas. E foi descoberto que aquela moça com quem ela estava conversando era um senhor de idade, um pedófilo, que usou um programa de computador de inteligência artificial para mudar a voz e a face. Era uma rede de pedofilia. Conversando com aquela moça. Ela pensando que estava falando com uma agência de modelo. Trancada dentro do quarto. Foi quando a mãe chegou e viu. Depois de muitas semanas de conversa. Tinha semanas de conversa. Eles começam assediando. E aí? Mas lá na igreja daquela pessoa é pecado usar calça comprida.
É um uso e costume que a gente respeita, mas e aí? Tanta religiosidade e não tem conversa com a filha. Sabe o que a filha disse? Minha mãe não me dá atenção. Minha mãe, ela vai para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente não tem tempo de conversar de nada. Ensinar no caminho é parar para conversar. Assentado no caminho significa sentar para conversar. Qual foi a última vez que você teve uma conversa com seu filho, com a sua filha? Não é dar bronca, é conversar. E aí, como que você está? Como está na escola, seus amigos? Você sabe quem é o melhor amigo do seu filho? Você sabe o nome da melhor amiga da sua filha? Você sabe, por exemplo, o que ela está sentindo agora? Se você fosse descrever numa palavra, o que ela está passando? Você sabe o que está acontecendo? Isso pode ser de pequenininho até adulto. Um ouvido para nos escutar vale muito mais do que o presente mais caro dessa terra. E o que a gente não está tendo para dar para os filhos da gente, o mundo lá fora tem fila de ouvidos para ouvir. Mas não é para instruir no caminho, é para destruir o caminho deles. Mas tem aquele amigão da escola, aquele cara que bate assim, aquela amiguinha legal, que é descolada, a descolada da escola, está lá ouvindo sua filha. Num assunto que vocês duas podiam estar conversando. Ah, mas eu não sei conversar com adolescente, sabe? Adolescente é gente como você, como eu. Adolescente não é difícil de lidar. São pessoas em transição. É só você ouvir, sem julgar e sem criticar. Você ganha o coração de um adolescente só ouvindo ele. Só ouvindo, sem julgar e sem criticar. E se não for para falar nada, é melhor ficar calado. E se Deus te der comando, fale com sabedoria. Você ganhou o coração daquele adolescente. É isso que o mundo faz estrategicamente e a gente está perdendo. Ensinar no caminho é largar o seu celular. Eu vi uma moça com uma bebê engatinhando. A nenê estava engatinhando ali naquele parque de brincar. E a mãe com o celular e a menina engatinhando sozinha, uma bebê. E ela tão entretida no celular fazendo selfie. Eu acho que a gente está tudo ao contrário nesse mundo. Um pai que o menino estava aprendendo a andar de bike, correndo, fazendo, querendo a atenção do pai. E o pai no celular. E o filho andando de bicicleta sozinho. Porque ele não estava acompanhado do pai. Acompanhar, fazer companhia, é deixar tudo e prestar atenção. Não é só dizer que está junto no mesmo ambiente. Largue o celular e preste atenção no seu filho, na sua filha. Amém? Chame para conversar, faça uma pipoca, saia, vá para um cinema, uma praia. Ou se não tem dinheiro, faça alguma coisa dentro de casa. Inventa uma noite do pijama, desliga as luzes, tudo. Faz um bacião de pipoca, coloca um filme dentro de casa mesmo. Não, hoje é a noite do pijama aqui em casa, alguma coisa assim. São memórias que você vai criando e vinculando o coração do seu filho. Ele não vai ter vontade de ir lá para fora, porque aqui dentro é bom demais. Tudo que oferecerem lá fora é nada. O tanque emocional do seu filho está cheio, está suprido. Ele não vai ter fome de nada, porque você já supriu. E eu não estou falando de comida, eu estou falando de amor, de atenção, de olhar. Filhas que estão ficando mocinha e a mãe sequer percebe, para colocar um sutiã. Sabe que tem homens maus nesse mundo que olham crianças, são malignos. Percebeu que o corpo da sua filha está mudando? Não espere que uma terceira pessoa tenha que dar um toque para você. A roupa da sua filha está transparente, ela está se incomodando, ela chega nos lugares assim, porque ela está com vergonha de mostrar o corpo. E a mãe nem prestou atenção. Eu nem tinha visto. Todo mundo já viu. Todo mundo já viu. A menina tem que estar pedindo um sutiã para uma madrinha, uma vizinha. Tem que ser para a mãe. Tem que ser para a mãe. Ensinar a sentar com as perninhas fechadas, para não mostrar a peça íntima. Uma menina que está se tornando mocinha, ela não tem o jeito de sentar. Eu estou mudando um pouco, mas eu vou seguir. Ela não sabe ainda se sentar, ela ainda é criança. Ela se comporta como criança. Ela é estabanada, ela senta com a perna aberta. Ela não tem esse entendimento. Aí a gente como mãe ensina, filha, puxa um pouquinho, coloca um paninho. Tem que cruzar a perna, tem que puxar um pouquinho. Faça como a mamãe. Deve ser tão bom ter uma menina para ensinar isso, mas eu posso te ajudar. É muito bom isso.
Nós viajamos, eu comprei um sutiã para minha sobrinha, eu me realizei nela, né? Porque eu não tenho filha, menina. Eu comprei um sutiã, ela tá ficando mocinha, ela tem 10 anos, mas o corpo já tá de moça. E ela disse: tia, foi o melhor presente que eu ganhei, um sutiã. E ela disse: agora eu fico à vontade para colocar a minha farda da escola, porque eu tava com vergonha. A gente tem que estar atento. Quem é que percebe isso? A mãe e o pai, andando no caminho. Mãe tem que conhecer filho só de olhar. Ele está triste, ele não está bem, tem alguma coisa errada, ele está debaixo de pressão, ele está angustiado, ele está passando alguma coisa estranha. Mãe tem que conhecer filho, pai tem que conhecer filho. Tem que olhar no olho e saber que tem alguma coisa errada. E aqui dentro o alerta. Você vai lá e o Espírito Santo te revela e quebra as armadilhas do diabo, de um pensamento errado, de uma conduta errada, de uma armadilha que o diabo estava preparando. Gente, vamos nos antecipar. Nos antecipar. Amém? E eu quero encerrar lendo uma coisa. Que Efésios capítulo 6. Ô, gente, tá tudo bem? Vocês estão recebendo, gente? Eu tenho um desejo no meu coração. O Senhor tem despertado em mim o desejo de fazer um trabalho voltado para isso, para a criação de filhos. Não sei se é post, se é vídeo, se é live, não sei o que é. Eu sei que tem tanta coisa no nosso coração para a gente ensinar. E eu achava que isso era eu estar me exibindo, mas não é, gente. A gente, modéstia à parte, a gente tem vida com Deus, aprendemos com Ele a ser pai e mãe. Ele não teve pai, nosso pastor foi criado sem pai, mas ele é um pai maravilhoso. Eu vejo meus filhos dizendo: pai, eu vou ser um pai como você. Ele não teve referência, é Deus puro na vida dele, ensinando ele a ser pai. Ser pai de Aleph e de João Pedro, ser pai dessa igreja, ensinar você a ser um pai também. Ele tem vida para ensinar, os caminhos para você chegar, para levar seu filho para o Senhor. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 4. Eu queria ler com vocês. Efésios 6, 4, que diz que nós, os pais, a gente não pode provocar ira nos nossos filhos, mas a gente tem que criar os nossos filhos de acordo com o conselho e com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? É isso que está escrito aqui: criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quem quiser anotar rapidamente, essa palavra disciplina é muito interessante aqui. Quando a gente pensa em disciplina, pensa em bronca, em colocar limites. Não que não seja isso, mas nesse contexto aqui não é. A palavra usada como disciplina aqui, ela significa cultivar o caráter moral do filho. Cultivar o caráter moral do filho, usando os conselhos da palavra de Deus. Olha que interessante. Cultivar o caráter moral dos filhos. Então, Paulo está dizendo: pais, vocês não podem provocar o filho de vocês para ira, mas vocês têm que criá-los de que forma? Cultivando neles o caráter moral, usando a palavra. E deixa eu te falar uma coisa que eu sei que você sabe. Como é que se ensina sobre caráter? Tendo caráter, sendo alguém de caráter, demonstrando virtudes de caráter. Já disseram que o discurso ele convence, mas o exemplo arrasta, né? E tem uma outra escritura também que eu não queria deixar de dar para vocês, que é 2 Timóteo. Gente, eu encontrei uma coisa, eu nem compartilhei com o Amor, que não deu tempo. A gente está um pouquinho corrido esses dias. 2 Timóteo 3, eu encontrei uma palavra aqui no original. Eu nunca tinha percebido isso nesse texto e eu me empolguei muito. Eu quero compartilhar com vocês para encerrar. 2 Timóteo 3, a gente vai ler o versículo 15. Olha que revelação maravilhosa aqui, o 15. Vamos ler do 14, né? Porque começa no 14. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu e aquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você recebeu esse ensinamento, que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem tornar você sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quem aqui quer filhos sábios? Quem aqui quer filhos que nunca se desviem da salvação que há em Cristo Jesus? Todo mundo. E a palavra infância aqui, quem quiser anotar, essa foi a palavra que eu descobri aqui no texto. A palavra infância no grego, ela tem muitas
muitos significados, mas especialmente, olha que interessante aqui, dentro dessa escritura, infância aqui significa um feto, ou embrião, ou um recém-nascido. Ela pode ser aplicada dentro desses 3 sentidos aqui. Um feto, né, quando ele começa a ser gerado, o embrião, na verdade, lá quando começa a vida. E a partir dali ele se desenvolve sendo um feto, cresce, nasce e se torna um recém-nascido. Eu achei tão interessante isso aqui. Paulo está dizendo, olha, você tem que ficar firmado nas palavras que desde o ventre da sua mãe você recebia. Não sei se você entendeu o que eu falei aqui. A palavra de Deus está nos ensinando que uma criança, ela pode ouvir a palavra e ser influenciada por ela desde o ventre materno. Não sei se você está aqui empolgado com isso. Eu me empolguei. Gente, o poder da palavra ele é tão extraordinário que essa criança, Timóteo, desde que a mãe dele gerava ele, ela declarava sobre ele as sagradas escrituras. E ele nasceu, se tornou um recém-nascido e continuou sendo exposto à palavra. Até que ele se tornou um jovem, um adolescente e um adulto. E encontrou Paulo, que colocou ele no chamado de pastor. Ele foi um pastor da maior igreja da Ásia naquele tempo, a igreja em Éfeso. E esse rapaz entrou naquilo que Deus tinha para ele. A gente vê, Timóteo, pastor da maior igreja, e tem biografias sobre isso e tal. Mas a gente não pode ignorar que o chamado desse rapaz começou no ventre da mãe dele, sendo gerado, sendo formado ali aquilo que Deus tinha para a vida dele. Gente, quando eu descobri que estava grávida, tanto de Aleph como de João Pedro, Amor é minha testemunha, nós declarávamos a palavra sobre eles. Declarávamos sobre quem ia casar com eles, sobre a profissão, sobre o ministério, dentro da minha barriga. Eu achava que aquilo era surreal demais, eu não entendia muito. E hoje, quando eu encontrei essa escritura, eu disse, meu Deus, eu estava sendo guiada pelo Espírito, mesmo sem conhecer a escritura que falava sobre isso. E aquilo que eu declarei sobre eles, irmãos, 2 dias de nascido, exatamente, todos 2, 48 horas de nascido. Eu estava dando mama de madrugada, orando em línguas, amamentando eles. Veio uma palavra no meu espírito, rema, para a vida dele e do irmão dele. Eu compartilhei com Amor. Amor, veio uma palavra rema para a vida de Aleph agora. Lucas 2:52. E o menino crescia, ele crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. E eu ouvi o Senhor me dizendo, declare que ele é favorecido. Não haverá portas fechadas, não haverá retrocesso, não haverá prejuízo. Pessoas vão amá-lo onde ele chegar. Ele é agraciado. Pode ser que ninguém consiga aquilo lá, mas quando ele entrar, vão servi-lo. Aonde ele entrar, há uma graça, portas abertas. Gente, tem sido assim. Numa turma de mais de 100 formandos, a coordenadora de psicologia do curso da Pio Décimo, ela contratou o nosso filho para trabalhar no consultório dela, antes dele se formar. Ele está como estagiário porque não tirou o CRP ainda. Ela disse, olha, quando você tiver o seu documento, você vai trabalhar comigo na minha clínica. Ele já está trabalhando antes de pegar o diploma. Tem gente que já está com diploma, com CRP, já está com tanta coisa, mas os olhos daquela coordenadora colocaram-se sobre o meu filho, porque ele é favorecido. Não há portas fechadas para ele. Eu tenho visto, ele tem 24 anos, a gente tem visto, né, amor? Aonde ele anda, todo mundo gosta daquele menino. É igual o pai dele, dá para se candidatar se fosse político. Todo mundo gosta, todo mundo quer servir. Sobre a vida de João Pedro, estava lá eu amamentando na madrugada, aí Deus me deu uma palavra. Declara que ele é manso e humilde de coração, como Jesus. Que o coração dele é inclinado para a vontade do Senhor. Que ainda que haja projetos diferentes, intenções diferentes, a palavra vai prevalecer. Eita, irmãos, desse jeito. E eu estou agarrada nessa palavra, não solto. Tenho visto meu filho sendo favorecido, entrando em coisas que Deus tem para a vida dele. Sendo manso e humilde. Ele tem um temperamento mais impetuoso. Né? Ele é muito impetuoso. Ele era uma criança muito impetuosa. Demorava para obedecer, argumentando demais. Por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Ô menino do porquê. E aí a gente explicava, não era amor, na palavra. Às vezes disciplinava um pouco mais firmemente. Mas eu fui declarando junto com Amor essa palavra. E hoje a gente vê o nosso filho, ele tem 18 anos. Ele é manso e humilde de coração. Ele recua, ele baixa a cabeça, ele pede perdão rápido, ele é rápido em perdoar.
tal como a palavra de Deus diz. Então eu digo para você, Timóteo, ele viveu debaixo dessa palavra. Tem gente que despreza o berçário, que não entende. Gente, os bebês recebem a palavra. João Batista, ele vibrou no ventre de Isabel quando Maria chegou grávida do Salvador. Ele pulou, ele deu brados lá no ventre da mãe dele. A Bíblia diz. Ele reconheceu, ele sentiu a presença. Sabia que um bebê com 6 meses de vida, dentro do ventre da mãe, a partir do 6º mês, ele consegue ouvir os barulhos aqui de fora. Ele reconhece a voz do pai, a voz da mãe. Ele reconhece música. Sabia que um bebê, ele reage à música clássica de um jeito e à música muito agitada de outro jeito? Eles se contraem com música agitada e eles relaxam com música só instrumental. Isso foi estudos que fizeram. Eles ficam tranquilos com música clássica. Eles reconhecem a voz do pai, eles distinguem as vozes. Então, se o bebê ouve a voz do pai e da mãe, ele ouve a palavra. Ele é capaz de ouvir a palavra. Irmãs que estão gestantes aqui, a gente tem hoje gestantes na nossa igreja. Fale a palavra, declare sobre a vida do seu filho. Ele já está ouvindo e entendendo e recebendo. Amém, irmãos, não vamos perder tempo. Ai, meu Deus, espera aí. É muita coisa que eu tinha anotado aqui. Esse assunto é muito fascinante. E eu coloquei aqui, nossos filhos, eles nos observam diariamente. O que nós estamos fazendo e falando diante deles, eles podem imitar? Vou terminar com essa pergunta. Hoje, papai e mamãe e futuros papais e mamães aqui, se hoje o Senhor te perguntasse, seus filhos, eles podem te imitar? Eles estariam imitando algo bom? Eles estariam imitando um bom exemplo? Será que nós estamos deixando um legado? Gente, legado não deixa só quando morre, não. Tem que morrer para deixar legado. Não, eu estou vivo e estou deixando um legado em vida. Amém. A gente deixa em morte, herança ou débito. Mas em vida é legado. Amém? Muitos deixam mais débito do que herança. Oh, meu Deus, tem uns parentes que era melhor estar vivo do que morrer, porque só deixa problema. Esse é outro assunto. Mas a gente em vida tem que deixar legado. Legado é uma missão confiada. Essa palavra não é para condenar, para colocar culpa. Eu não estou legal, não estou orando, não estou... Gente, enquanto tem vida, tem jeito de mudar. Eu cheguei na igreja agora, meus filhos já são adolescentes, são adultos. Eu não tive essa oportunidade que a mãe de Timóteo teve. Mas eu te digo, a palavra é tão poderosa que ela arranca desde a raiz aquilo que não foi plantado pelo Senhor. Você crê nisso? É tempo de plantar a palavra, a semente incorruptível. Não tenha medo, nem perca a esperança ou a fé. Mas eu estou nessa idade e não sou mãe. Será que vai dar tempo de eu ser mãe? Se for o desejo do seu coração, o Senhor vai contemplar. Lembra de Sara? Você não vai ter que chegar no tempo da Sara, não. Mas é tão bom ser pai e mãe. Eu vejo meus filhos crescendo. Aleph casando, João Pedro está namorando a Maria, estão ali, né? Vendo o que Deus tem para a vida deles, caminhando cada dia. Tudo está sendo encaminhado. Eles estão com a vida deles profissional, sendo desenhada, ministerial. Tanta coisa. Mas Aleph passou por isso e hoje está lá, vai chegar no casamento. E anteontem, a gente teve aconselhamento com eles esses dias. Foi tanta coisa que eu nem lembro. E ele dizendo para mim, para o pai, ele disse, vocês são o meu exemplo. Pai, eu quero ser um marido como você foi. E a Fran falou isso para a gente, que queria me imitar. A gente começou a chorar, os 4. A gente chorou mais do que aconselhou. Foi um chororô da pega. A gente chorou, a gente se abraçou, oramos por eles. E ele tem o pai como exemplo. Esses dias o pai, ele chegou do trabalho. Hoje foi o penúltimo dia, né? Porque só tem mais um dia. E o pai, quando ele botou o pé dentro de casa, o pai olhou para ele e já começou a chorar sem falar nada. E ele disse, meu Deus, vocês nunca mais pararam de chorar. E aí arriou a pasta e foi lá, abraçou o pai. E o pai liberou palavras de vida sobre ele. Irmãos, a unção tomou conta da nossa casa. Foi tão especial, tão maravilhoso a presença de Deus na minha casa. Não paga isso. Eu sou como cantou na música, que o nosso lar, a parte que fala que a gente é rico, que é abençoado por ter um lar, mais ou menos assim. Eu me considero abençoada e bem-aventurada de ver o nosso filho querendo construir a família dele. Ele disse, mãe, no meu trabalho ninguém acredita que eu e Franciele, a gente não tem vida sexual ativa. Eu disse que eu era virgem e mangaram tanto de mim. Disse, mãe, mas eu preguei para eles que eu me guardei para a mulher que Deus preparou para mim desde que a senhora orava por
por mim quando eu era bebê. Mãe, eu ensinei para eles que a herança vem de pai e de mãe, mas a boa esposa vem do Senhor. E foi o Senhor quem me deu ela. Mãe, todos eles pararam para ouvir, não foi, amor? Ele disse que os colegas pararam para ouvir. Ele disse, mãe, daqui a pouco juntou um, juntou dois. Tinha umas 10 pessoas ouvindo ele ministrar a palavra, porque ele estava ministrando a palavra. E depois os colegas diziam, cara, que legal a sua fé, que bacana. Onde é a sua igreja? Oi? Quando perguntam onde é a sua igreja, alguma coisa deu certo, amém? E eles estão impactados com o testemunho dele, a família também da Fran, os primos que já convivem com namoradas, tudo moram juntos. O mundo é assim, né? É natural. Ah, mas vocês não têm nada, vocês deviam primeiro morar junto do que entrar nessa coisa de casar. Aí lá vão eles com a palavra. Daqui a pouco junta 2, 3 primos, tá lá, nossos filhos pregando para os primos, falando daquilo que eles aprenderam, se guardando, esperando no Senhor, pregando o que a palavra de Deus ensina. E isso, irmãos, é a maior riqueza que a gente pode ter. Amém? Posso orar por vocês? Vamos ficar em pé?